Bom, boa tarde a todos. Eu vou, na verdade, é um trabalho que eu venho desenvolvendo há um certo tempo, na verdade, desde a minha volta para o Brasil, em 1997, que, instigado pela a minha estadia aqui, entre os meus pares, meus colegas, na época meus professores e agora meus pares, que era um grande interesse, uma grande necessidade que eu encontrava de tentar reconstituir, em termos da história agrária, a evolução da agricultura na região, né, na verdade, onde eu trabalho, que eu exerço minhas atividades profissionais, que é o estado do Rio Grande do Sul. Então, desde a minha época, talvez poderia dizer de agrônomo, de estudante de agronomia, e a curto período de profissional de agronomia, eu me incomodava fortemente o fato de eu não conseguir ter uma visão do todo, do conjunto da evolução da agricultura na minha região de trabalho, onde eu exercia as minhas atividades profissionais. Eu tinha essa necessidade e eu não encontrava esse respaldo que o Marx diz na agronomia normativa brasileira, essa capacidade de enxergar, de olhar essa agricultura não mais como um período, um momento, pequeno momento da história, mas dentro de uma ideia do longo prazo, encadeada, lógica, coerente, ordenada. Então, com a minha volta, e a partir de algumas aquisições que eu tive no meu estadia aqui, eu desenvolvi, então, eu não digo uma pesquisa, mas uma caminhada, que era tentar reunir, então, esses elementos que eu encontrava no meu entorno, sejam da história, sejam da sociologia, sejam da própria agronomia, da economia, e tentar tudo isso construir dentro de algo coerente, que me desse essa visão do todo, e ao mesmo tempo que esse todo não me afogasse dentro da quantidade de informação que eu tinha acesso. Então, um processo bastante difícil de afastamento do objeto e, ao mesmo tempo, de se aproximar do objeto, né, uma ideia muito próxima, muito cara a quem trabalha com abordagem de sistemas. Se aproximar do objeto e se afastar do objeto. E a cada aproximação e afastamento, refletir e tentar incorporar ou identificar as questões que são realmente relevantes, que são questões estruturantes desse objeto, no meu caso, a agricultura, e tentar separar daquelas que são pontuais ou menos, entre aspas, importantes. Então é isso que eu vou tentar relatar rapidamente. Algumas lâminas eu não vou me ater, porque não tem tempo, não é justo. Então, por que o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul? Não é porque eu sou gaúcho, não é bairrismo, como a gente diz no Brasil, mas é que é uma região que eu acho que tem um acúmulo de conhecimento bastante interessante, na geografia, na história, na sociologia, na antropologia. É uma problemática regional que eu acho diversa e muito rica, instigante. Eu acho que na pesquisa a gente tem que ser instigado pelo que a gente faz. E a existência de inúmeros estudos em nível micro, em pequena escala, sobre a agricultura e a sua evolução. E pouquíssimos, ou o Marco pode me corrigir, 2 estudos que tentam olhar essa agricultura com um certo distanciamento. E por quê? E aí eu entro na parte mais, vamos dizer, metodológica. Por que abordar sistemas agrários? Né? Porque eu acho que ela permite, né, dar esses meios de fazer essa reflexão de aproximação e de recuo, de reflexão, né, construindo algo coerente e que possa servir, né, para aqueles indivíduos, como eu e como alguns de vocês, eu imagino, nós, que têm o interesse de atuar no desenvolvimento rural. Então, a necessidade foi de aprofundar a compreensão, né, uma grande diversidade de formas de agricultura. Eu acredito que é necessário compensar as limitações das abordagens disciplinares, eu falei há pouco, reducionistas, integrar uma aproximação socioambiental e cultural, que é uma necessidade, e superar os bloqueios e as contradições que a gente encontra quando a gente tenta ou tem o intuito de trabalhar com o desenvolvimento rural. Então, abordar sistemas agrários, eu acho que é chover no molhado recolocá-la para vocês, né? Então, a origem dela nas ciências agrárias, na agronomia, né, é relativamente recente. Essa casa teve um papel fundamental, né, com vários pesquisadores que ajudaram a desenvolver essa abordagem, né, trabalhar ela, resgatar ela, trazer ela um pouco da geografia e trazer para as ciências agrárias. Eu utilizei, né, uma definição, um conceito
que eu acho que o primeiro, na organização foi o Mazoé, onde ele coloca, então, a definição como sendo um modo de exploração do meio historicamente constituído e durável, né, um conjunto de forças de produção adaptadas às condições bioclimáticas, de um espaço definido e que responde às condições e necessidades sociais de um momento. Então, essa é meu locus, né, a minha centralidade. Bom, sobre o Rio Grande do Sul, agora eu entro um pouco no meu empírico, né, na minha região. Né, é uma história agrária relativamente antiga para o Brasil. Né, então, a gente pode voltar a 1600, 1500, do ponto de vista depois da ocupação colonial, né, e pecuniário. Um espaço agrário marcado, né, os meus colegas que falaram um pouco da agricultura familiar no Brasil, dessa dicotomia, de um lado, agricultura familiar e, de outro lado, uma agricultura patronal e empresarial, e uma importante diversidade do meio natural. Né? Eu não vou me ater muito mais nisso, né? Aqui também não tem. Então, é um estado que tem, a gente pode identificar 5 grandes unidades de paisagem. Né? O Planalto Basáltico, onde o Marco acabou de voltar, onde tem as regiões de soja, a região da campanha, a criação de gado extensivo, as regiões hoje onde são mais voltadas à risicultura, uma região do escudo sul-rio-grandense mais um pouco menos desenvolvida do ponto de vista da agricultura, uma planície costeira, né, que alonga o Oceano Atlântico, essas 5 regiões. Mas nessas regiões, né, se nós olharmos com mais cuidado, nós vamos encontrar 2 unidades, 2 formas de paisagem bastante distintas. De um lado, onde eu marquei, sombreei, as áreas naturalmente de florestas, que eram, no momento da ocupação portuguesa, no início de 1500, eram ocupadas por florestas, se a gente poderia dizer, virgens, e um lado onde não está sombreado, que é onde são as áreas de campo, né, áreas de prairie, de grandes extensões de campos, de diferentes tipos, né, que eu não vou me ater às diferenças. Essa particularidade dessa vegetação inicial vai marcar profundamente a ocupação do espaço e as formas de agricultura que nós vamos ver se desenvolver nessas 2. Eu não fui a primeira pessoa a constatar isso, né, tem geógrafos e historiadores que já fizeram essa reflexão há muito mais tempo que eu só estou resgatando ela, né, não é uma descoberta, não é a mim que cabe a ela. Bom, sobre o Rio Grande do Sul, rapidamente, é um pequeno estado brasileiro, 3% do território nacional, 280 mil quilômetros quadrados, 10 milhões de habitantes, 12% no mundo rural, um PIB, para os padrões brasileiros, relativamente elevado, 7 mil euros por habitante, né, e mais um setor agrícola que representa praticamente 50% da riqueza, né, do PIB produzido. Então, a agricultura, ela foi e continua sendo, e vai ser por muito tempo, muito importante esse espaço. E uma região grande exportadora de produtos agrícolas, suínos, aves, tabaco, né, soja, e também para o mercado interno brasileiro, arroz, produtos láticos e trigo, etc. Eu não vou entrar nessa tabela, mas só para dizer que a estrutura fundiária, para os padrões brasileiros, ela é menos desigual, né? Para os padrões franceses, ela ainda é, talvez, excessiva, ou, vamos dizer assim, concentrada, mas para os padrões brasileiros, talvez seja, né, dos estados do Sul, a VEC Santa Catarina, com Santa Catarina, onde ela é mais bem distribuída, e onde a gente tem uma agricultura familiar constituída, né, que ocupa 80%, 70% das propriedades rurais, tem menos de 50 hectares. Aqui eu entro realmente nesse exercício que eu fiz, que eu estou fazendo, que eu pretendo continuar fazendo, onde eu tento, de uma maneira sintética, organizar esses diferentes sistemas agrários que eu consegui identificar, seja nas minhas saídas de campo, seja nos trabalhos que eu tenho condições de ter acesso, e eu, de uma maneira um pouco para organizar, eu coloquei na área de campo uma evolução, vocês podem ver aí em cima, e na área inferior, na parte de baixo, das florestas, onde nós vamos ver, né, duas linhas evolutivas, evolutivas dos sistemas agrários bastante distintas. Então, esse exercício de colocar essas 2 formas de evolução da agricultura, de evolução dos sistemas agrários, elas já nos apresentam alguns elementos interessantes, que antes, eu confesso a vocês, eu não tinha, porque a minha visão era muito localizada, seja em algumas áreas de campo, seja em algumas áreas de floresta. Então, esse exercício levou um certo tempo. A gente tem nesse meio a área de transição entre as 2 regiões, obviamente, né? A área de transição, onde as sociedades rurais elas trabalham com os 2 ecossistemas,
Então, eu vou trabalhar com os dois extremos. Na parte superior, a gente tem ali a linha evolutiva, que vai dar origem à grande propriedade rural, né, baseada na ocupação de áreas de campo, com a criação, primeiro, com a caça do gado selvagem, que em seguida vai virar a criação extensiva de bovinos, que em seguida vai virar a criação um pouco melhorada de bovinos de modo extensiva ainda, desculpa, e que vai dar hoje, nos anos 70, 60, 70, com o advento da Revolução Verde, uma pecuária, vamos dizer, mais tecnificada, com a introdução de vacinas, de elementos mais avançados do ponto de vista da zootecnia. E é onde, nessa área, que a gente vai ver acontecer a reforma agrária. A maior parte dos assentamentos de reforma agrária do Rio Grande do Sul aconteceram na área de campo. Uma área propensa, sempre utilizada para a criação extensiva, áreas, né, grandes áreas extensivas, que já é, por si só, um paradoxo. Mas, bom. Lá na parte de baixo, nessa evolução que eu pude construir ainda de uma maneira... A gente tem um outro lado, que é uma ocupação mais tardia, né, que começa a partir de 1800, uma ocupação com colonos de origem europeu, a agricultura familiar, ela se implanta mais tardiamente, e onde a gente tem anteriormente essa ocupação desse espaço por indígenas e por caboclos, que eram povos, né, de origem portuguesa, mestiçados, que exploravam essas florestas a um longo período. A gente tem o período da colonização alemã e italiana, que começa em 1824, eu coloquei 1820, duas fases. A primeira fase é a chegada da agricultura colonial, o desmatamento, a agricultura de queimada, a exploração dos recursos que existiam. E a segunda fase, aí sim, né, uma agricultura colonial de policultivo, com tração animal leve, etc. E a partir de 1960, né, a chegada da Revolução Verde, de novo, como um elemento, né, bastante forte, que cria o que a gente chama hoje a situação atual, o sistema agrário atual. Então, esse quadro já me ajudou muito a compreender as demandas, o que eu encontrava na minha região e o que eu precisava para trabalhar como agrônomo, como professor, como pesquisador. Então, essas reconstituições, ela permitiu colocar em evidência as particularidades e especificidades de cada época. Foi um referencial para a pesquisa, para mim e para outros colegas, para a extensão e o ensino, sobretudo nas ciências agrárias. Eu acho que ela foi fundamental na extensão rural e no desenvolvimento rural. E colocou em evidência, eu acho que é o aspecto talvez mais interessante, aspectos complementares e antagônicos, dando sentido e coerência às grandes linhas de evolução dessa agricultura e dessas sociedades que andavam no entorno. Então, por exemplo, esse também não é um esquema novo, né? O grande fenômeno de expansão da agricultura familiar, colonial no Rio Grande do Sul, que começa das colônias do centro mais antiga, no início da linha flecha vermelha, e que depois vai se disseminar pelas áreas de floresta do Rio Grande do Sul. É um fenômeno bastante descrito, que utiliza até um termo que vem da biologia, o enxaimamento, como se fossem abelhas que se deslocam e vão ocupar essas áreas. Toda a área de floresta do Rio Grande do Sul vai ser ocupada, colonizada, e em seguida, né, vai transbordar para o Paraná, Santa Catarina, desculpa, as áreas de floresta de Santa Catarina, e em seguida o Paraná, e hoje chega na Amazônia, no Paraguai, essa grande, né, fronte pioneira de agricultores familiares em busca de terras. Então ele é conhecido, eu não vou retomar, mas isso fica mais claro um pouco, olhando um outro elemento também que permite a gente ver são uma aproximação entre dois sistemas agrários antagônicos, né, aquele agricultura das fazendas, o sistema agrário das fazendas, e a agricultura que existia no período colonial, onde nós vamos ter agricultores que vão trabalhar nas fazendas, passar períodos de meses trabalhando nas fazendas do outro sistema agrário, em outras regiões, e após eles voltam, né, num outro período. Então, isso permite também a gente identificar essas trocas de mão de obra, de trabalho, de produtos, de riqueza, que antes passavam desapercebidas. Então, um grande número de agricultores, filhos de pequenos agricultores da região das florestas, vão trabalhar nas granjas de arroz como mão de obra antes da mecanização do arroz. Então, existem inclusive cidades que foram fundadas no Rio Grande do Sul com empregados das fazendas, agricultores, filhos de agricultores coloniais que se deslocaram para as áreas das fazendas e acabaram ficando. Então, esse esquema ele permite a gente identificar, inclusive, essa genealogia. O segundo elemento que eu queria chamar a atenção também, esse transbordamento agora da agricultura colonial, já
dotada da Revolução Verde, e suas ferramentas da Revolução Verde, sobre as áreas agora de pecuária de campo. Então, hoje, com esses novos elementos da Revolução Verde, os agricultores coloniais do Rio Grande do Sul, capitalizados, o que a gente chama os granjeiros, eles avançam sobre as áreas de campo do Rio Grande do Sul, primeiro arrendando, em seguida comprando áreas para expandir essas lavouras, essas áreas de soja. Um fenômeno, então, de uma colonização que foge do padrão que nós esperaríamos, então, de partir em áreas de floresta, ao contrário daquele período anterior. Um outro elemento também que me trouxe esse esquema, essa aproximação, permitiu ser de entender um pouco as dinâmicas econômicas que se desenvolvem em cada uma dessas dois conjuntos na área de campo e na área de floresta. Sobretudo, e é um dos temas que eu tenho tentado trabalhar e que eu trabalho, é a questão da lavoura de arroz, no Rio Grande do Sul, irrigado em grande escala, e o arrendamento. A questão do arrendamento e que talvez a Nadege vai trabalhar também um pouco, a questão dessa retirada desse valor agregado, dessa riqueza das áreas de produção de arroz e essa transferência para os proprietários, essa renda fundiária que é transferida, né, de grandes áreas de campo para pessoas, indivíduos que trabalham em outras regiões, né, uma transferência de renda, de recursos econômicos bastante importante. Eu acho também que essa aproximação ela pode permitir que a gente contribua ao debate acerca das potencialidades ilimitantes do desenvolvimento rural nessa região de campo. Então, nós, no Rio Grande do Sul, no Brasil em geral, nós estamos hoje confrontados a uma discussão, né, acerca do reflorestamento. Vocês devem estar ao par, na Argentina e no Uruguai, são grandes áreas de reflorestamento de espécies exóticas, e com todo um discurso sobre a sua capacidade de gerar riqueza, de permitir essas áreas que têm uma produção relativamente baixa, Então, o reflorestamento, essas discussões hoje sobre as potencialidades do reflorestamento, da própria pecuária, da fruticultura, projetos que estão sendo concebidos de desenvolver a fruticultura nessas regiões. E também um outro aspecto que eu não vou poder passar é sobre a própria dificuldade e as perspectivas da reforma agrária dentro de um contexto como eu apresentei para vocês. Eu trabalhei com a professora Magda numa região de reforma agrária, numa região de campo, e a gente constata um completo desalinhamento entre essa necessidade dos agricultores instalados lá e as condições desse meio de fornecer esses elementos a esses agricultores. São áreas de pastagem degradada, de campo nativo degradado, onde estão assentados agricultores com 15 hectares, 20 hectares, em áreas pequenas, né, dentro de um arcabouço jurídico e normativo extremamente rígido. E essa reflexão sobre esse conjunto que eu fiz para vocês, ela permite também se colocar essas próprias questões de como e se cabe continuar nesse processo com esses meios que estão sendo feitos. Então, concluindo, eu acho que essa aproximação não é uma reflexão acabada, ela é uma caminhada, como eu coloquei para vocês. A cada pedaço da minha caminhada eu paro e subo alguma coisa no meu pequeno caminhãozinho, né? E eu continuo caminhando, desenvolvendo essa reflexão, e eu acredito que ela é importante, ela tem meios de fornecer os elementos que a gente precisa para ter essa visão do todo, ainda que eu não quero dizer para vocês que o particular, o específico, o local, não seja importante. Obrigado.